Cara, isso aí do eu vou contar já ganha conexão de muita gente e é o suficiente para alguém querer consumir aquele conteúdo. Storytelling é a arte de contar e desenvolver histórias que o ser humano usa desde os tempos das cavernas. Muito antigamente a gente se reunia no final do dia em volta da fogueira e contava histórias, desde quando a gente não conseguia se comunicar direito, a gente tinha que desenhar em pedras, até hoje a gente conta histórias para as crianças dormirem, por exemplo. Por conta disso, uma técnica muito simples que a gente usa no dia a dia, ela é capaz de transformar completamente sua comunicação e aumentar o seu engajamento. E eu vou te ensinar como aplicar isso agora mesmo. Ao contrário do que muita gente pensa ou que a gente pesquisa, né, que o storytelling tem 12 etapas e vários atos, ele na verdade pode ser resumido de uma forma bem simples e que você pode aplicar num próprio post do Instagram, de forma escrita de uma maneira excepcional. Então a gente vai resumir tudo em 3 atos, ou 3 etapas para facilitar. No primeiro momento, o ato 1, a gente conta a história antes do problema ser resolvido. Então a gente vai contar como a pessoa se sentia, quais as consequências do problema e se o sonho de mudança existia. Então toda vez que a gente pensa na jornada do herói, por exemplo, que é muito falado em storytelling, a gente tem esse arco, né? A gente pensa em como que era a vida dele antes, naquele momento, né? Pensa num filme que você gosta, a maior parte deles é assim. Então o início é mudando até que ele é apresentado a um problema. O ato 2, então, que é o durante, ele descobriu o problema e ele está enfrentando aquilo. Nesse ponto, para gerar uma conexão maior, é muito importante que você faça uma ligação desse problema com uma objeção do seu negócio ou uma crença do seu negócio. Então, a fulana me procurou, porém ela estava muito receosa de que os meus perfumes seriam bons para acalmar o bebê. Entende? Pode ser uma crença que aconteça com o seu público e a partir do momento que tu traz uma história e que aquela crença está lá presente e no ato 3 aí sim ela vai se resolver, você gera uma conexão muito grande e uma possibilidade de compra gigantesca com seu público. Então o ato 3, como eu mencionei antes, é contar justamente como foi depois de ter passado esse processo, como que a transformação ajudou a vida do protagonista daquela história. Para facilitar o ato 1, você pode responder 3 perguntas. Como que a pessoa se sentia antes de contratar o seu serviço ou produto? Quais as consequências daquele problema? Às vezes ela podia não saber, mas você pode acrescentar isso no texto. Então, se ele não tratasse aquela ferida do pé, ela ia infeccionar e talvez ter que amputar porque ele não sabia que era diabético. Eu sei, sendo bem extremo, porém a intenção é justamente gerar consciência com a pessoa. E a terceira pergunta ainda do ato 1 é se o sonho da mudança existia. Ou seja, ela estava incomodada com aquilo, mas até então não resolvia, mas ela sonhava com aquilo. Isso é muito importante, principalmente com tickets mais altos, por exemplo, uma cirurgia plástica. Muita gente sonha em fazer cirurgia, porém é um valor muito caro. Então, o antes dela ali, né, enquanto ela tá, para ela ir pro durante, né, pro ato 2, é um custo muito alto. Então, ela trabalha muito com o sonho naquele momento. O ato 2, que é o durante, você precisa responder como foi feito, quais ferramentas foram utilizadas, qual o método utilizado, como o protagonista agiu, qual a objeção em relação à solução, que foi o que eu mencionei antes, e o que aconteceu para gerar a transformação. Ou seja, você especifica como o seu produto agiu e como que a pessoa usou, pode ser o serviço também, para ter o resultado que a gente vai contar no próximo ato. Então é muito importante ter essa descrição de como foi o momento para que não seja nenhuma surpresa ou que a pessoa se sinta mais segura na hora de contratar um serviço ou comprar um produto seu. Por fim, no ato 3, outras perguntinhas. Como a transformação ajudou a vida do protagonista? O que ele conseguiu realizar depois de resolver o problema? Como ele se sente hoje? E se ele realizou algo depois da mudança? Teve algum sonho ou desejo realizado? Isso é importante porque às vezes uma transformação leva a outra, né? Eu dei o exemplo antes ali da cirurgia plástica e vamos supor que depois que ela fez, ela gostou muito do resultado, mas ainda assim depois ela encontrou o amor da vida dela e ela acha que foi por conta de ter, enfim, melhorado a autoestima depois que ela fez o procedimento. Então é uma consequência que muita gente procura que não está necessariamente diretamente ligada ao seu serviço ou produto, porém é um sonho e desejo que você pode realizar e então é muito importante você contar ele aqui. Agora então vou mostrar um exemplo para vocês de como foi aplicado esse esquema dos 3 atos para vender um monte de cheirinho para bebê, para acalmar bebê, ao ponto de acabar o estoque dessa nossa cliente. Bom, aí na imagem, como vocês podem ver, a gente começa aí com uma pessoalidade que eu mencionei lá no início. Então, hoje vou contar para vocês a história real de uma cliente e seu filho. Ponto.
Cara, isso aí do eu vou contar já ganha conexão de muita gente e é o suficiente para alguém querer consumir aquele conteúdo. Afinal, parece que ela tá genuinamente ali compartilhando uma história que, enfim, a pessoa ainda não vai saber se é interessante ou não, é uma frase só, mas em que ela espera que seja interessante. Então, seguindo, como você pode ver aí, vem a dor que a mãe sentia antes. Então, a criança tinha sérios problemas para dormir e quando dormia, tinha muitos pesadelos e acabava acordando muitas vezes durante a noite. Ela já não sabia mais o que fazer, pois já havia tentado de todas as formas amenizar o drama do filho. Perfeito. Então, aqui é no caso de venda de aromatizantes, é importante esse ponto, já havia tentado de todas as formas amenizar o problema. Obviamente não é, para muita gente não é o primeiro passo de solução e procurar um aroma que vá fazer esse papel de resolver o problema. Então, no momento que a gente conta a história, que a gente mostra ali o problema da criança e ainda conta uma objeção ali dela, estamos no caminho certo. Ato 2, durante. Como você pode ver aí na imagem, a gente faz o desafio junto de objeção e crença, junto com a solução. Certo dia, eu indiquei para ela o aroma de camomila, que poderia ajudar no momento de dormir. Ela, a princípio, não levou a sério. Objeção. Várias pessoas não acreditam que aroma não funciona e podem ter uma objeção em fazer essa compra. E ela deixou claro aqui que uma cliente que teve muito sucesso pensava a mesma coisa. Como um cheirinho do lado da criança poderia resolver meu problema? Como eu mencionei, mas como já não sabia mais o que fazer, ela resolveu tentar. Ato 2, esse é o durante. Ela não explicou exatamente como aplicar o cheirinho, porém ela deu ênfase em como a pessoa não acreditava naquilo e passou a usar e resolveu tentar, né? Foi a resolutiva dela. O ato 3, então, aí sim, a resolução de todo o problema. Para minha surpresa e alegria, algum tempo depois, essa cliente voltou para comprar mais do aroma, pois o próprio filho havia pedido o cheirinho que eu durmo bem e não tenho pesadelos. Cara, isso aqui eu não preciso dizer o quão fantástico é essa colocação, né? Obviamente seria um potencial muito maior se fosse a criança escrevendo, mas ainda assim, a criança falando, desculpa, mas ainda assim ela tem um resultado muito positivo. E cara, quem não quer ouvir, que mãe que não quer ouvir do seu filho que, cara, me vê aquilo lá que funcionou super bem, que não tá me fazendo mal. Fantástico. Ainda assim, como vocês podem ver, adiciona ali como que a vida dela continuou, né, depois daquilo. Então, beleza, ela resolveu o problema, mas depois que ela resolveu, como é que ficou? Ela continuou utilizando o aroma de camomila por muito tempo para ajudar o filho no momento de dormir. Aí, por fim, uma CTA, não vem ao caso aqui, né, mas conhece alguém que sofre de insônia, comente S aqui embaixo ou sim aqui embaixo. Isso foi um caso real, aconteceu já há muitos anos, porém o estoque de camomila foi completamente esgotado em pouquíssimo tempo. Assim, esse é o poder do storytelling. Por fim, há 5 meios ou 5 níveis de você obter essas histórias. O número 1 é a história própria, né? Então, esse não tem segredo. Então, quando você conta algo que aconteceu com você, de novo, né? Pessoalidade gera conexão, as dores, o processo é exatamente o mesmo, de você conseguir os pontos de conexão ali que eu mencionei. Porém, a história é sua, né? Então, eu passei por isso, eu tive um momento assim, não consegui resolver, tentei por isso aqui, não deu certo, tentei aquilo, foi até que eu fiz isso e hoje eu tô ensinando pra vocês isso porque minha vida tá assim. Esse é o nível 1, é o nível mais alto de engajamento. O segundo nível é histórias do cliente, que foi o caso aqui. Então, ao invés de eu contar uma história minha, é a história de alguém que comprou um serviço ou produto meu. Ponto 3 seriam celebridades. Então, a gente trazer fatos conhecidos de alguma celebridade, alguma personalidade famosa e imaginar a relação dela com o seu negócio e como que ensinamentos ali poderiam ser tirados. É por isso que a gente usa, por exemplo, muita citação, tem muito perfil que usa citação. A ideia ali é a gente tirar um ensinamento ou então até mesmo às vezes imaginar, eu já vou entrar nesse ponto, em como seria se fulano não tivesse feito a história dele. Enfim, então, como seria se o último foguete do Elon Musk, que ele estava em dívida, não tivesse dado certo, o que ele ia fazer? A gente pode especular. É um jeito da gente trazer atenção para a celebridade, isso gera bastante engajamento pra gente e a gente consegue juntar um conteúdo bem bacana com isso. O quarto nível, aí é um pouco menor, já são os personagens, então, da mesma forma que a gente pode trazer a reflexão da história de uma celebridade, uma personalidade, a gente pode trazer de algum personagem de um filme, de um livro, lembrando
obviamente, de conectar com o seu negócio, né? Então, poxa vida, quando o Harry Potter voltou no tempo, se ele tivesse o meu card do passe rápido no pedágio, eu ia ganhar mais tempo, sei lá. E por fim, o quinto nível é inventar uma história. É permitido, é a pior das hipóteses, porém, você deve deixar bem claro que é uma história inventada. Não tenta enganar teu cliente, porque não vai ter um bom retorno para você. Uma boa maneira é pegar uma história e imaginar um resultado diferente. Então, o que aconteceria se a Branca de Neve não comesse a maçã? Ou o que aconteceria se a Branca de Neve tivesse um Eno na hora e aquele ácido do Eno resolvesse o problema da maçã? É um exemplo. Podia especular uma história para gerar essa conexão através de criatividade aí, e tem um resultado bem bacana. Não é o ideal, é muito melhor usar qualquer um dos outros elementos, dos outros níveis, porém, numa última hipótese, se você não consegue nenhum desses pontos, é um ponto válido. E a gente chama de nível justamente porque cada etapa tem um impacto diferente. A efetividade da história é diferente para quem lê. Tá vendo como é fácil escrever uma história num post de rede social? Para facilitar, eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês baixarem todas essas imagens que a gente viu aqui e mais algumas informações que eu escrevi aqui no livro, que vai facilitar muito na sua comunicação com o seu público. Tá bom? Então não deixe de clicar no link aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.